Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. E o tema hoje se chama Privilégios da Eleição. Você já sabe o que é uma eleição, verdade? Agora eu te convido a você mergulhar um pouquinho nesse pensamento. Uma eleição é o quê? É uma escolha que alguém faz em cima de alguém, né? Eu estava pensando nisso aqui, fazendo as minhas anotações, então eu quis, comparar uma eleição como, por exemplo, uma promoção no trabalho, coisa que eu mesmo vivi algumas vezes na minha vida. Por exemplo, lá pelos anos de 1975, eu comecei a trabalhar em um determinado banco, chamava-se Banco Mercantil de São Paulo, e ali na Rio Branco, Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. E depois eu fui escalado para a agência Meyer, na Rua Dias da Cruz, número 116, eu me lembro até hoje. E então eu comecei a trabalhar ali, eu tinha aproximadamente 16 anos, e em 1976, entre 1976 e 77, eu fui promovido, eu recebi uma promoção, eu fui escolhido para chefiar um determinado setor, porque eu já tinha aprendido aquele trabalho, eu me interessava, eu ficava ajudando todo mundo, eu queria saber de melhorar, né? Então eu recebi uma promoção. Quando eu entrei ali, eu entrei na função de escriturário. O escriturário era o quê? Era o soldado raso naquela ocasião. Depois que eu fui promovido para chefe de setor, então eu tive alguns privilégios. Que privilégio? Bom, eu já tinha direito a um cafezinho, uma vez por dia, ou chá, uns biscoitos, com geleia ou com manteiga, tinha água mineral, tinha a minha mesa, já era uma mesa um pouco diferente, mesa de chefe, sabe como é que é a mesa de chefe? E também tinha as responsabilidades inerentes ao cargo para o qual eu fui promovido. Isso foi uma das várias promoções que eu tive na minha vida. Por exemplo, numa determinada época da minha vida, eu fui sócio de uma locadora de automóveis. Antes eu era um vendedor de automóveis, eu era um empregado, um funcionário e vendia carros. E depois a coisa foi fluindo e eu pude iniciar, começar um trabalho, uma locadora de automóveis ali no Campinho, na estrada Intendente Magalhães, número 10, no Campinho, no Rio de Janeiro. E era legal, era um barato, porque agora eu já não era só aquele funcionário que vendia o carro e ganhava uma pequena comissão. Agora eu já participava do lucro da empresa, é uma coisa diferente. Então o que eu fiz? Eu saí na rua, coloquei minha gravata, um terno, um paletó que eu já usava desde o banco. Eu comecei a dar nó em gravata com 16 anos. Então ali eu comecei a visitei os quartéis em Deodoro, visitei empresas na Avenida Brasil, visitei aqui e ali, acolá, distribuindo cartões, fazendo propaganda da locadora, porque me interessava que todos os carros fossem alugados, porque dessa maneira eu, participando dos lucros, receberia mais com isso aí, Então, agora também como sócio, vieram outros privilégios, eu já não estava preso aos horários, eu já podia me ausentar em determinados momentos quando eu precisasse, eu já não tinha que dar muita satisfação a ninguém quanto a isso ou quanto a aquilo, porque afinal de contas eu era o dono. Isso é uma grande promoção, Então eu pude experimentar isso também na minha vida. Depois, numa outra época, já no Ministério, eu trabalhava numa companhia de aviação no aeroporto Santos Dumont, chamado Líder Táxi Aéreo, e eu comecei na Líder Táxi Aéreo como auxiliar de pista. Auxiliar de pista é aquele pessoal que fica lá na pista rebocando os aviões com aquele tratorzinho, sinalizando para os aviões virem, pararem no lugar certo,
para cá, para lá. Esse é o auxiliar de pista, dirigindo a van, a Kombi lá na pista. Então, na intempérie, né, chovendo ou fazendo sol, a gente tinha que estar lá na pista de madrugada, porque eu trabalhava numa equipe folguista. Então um dia era de meia-noite às 6, no outro dia era de 6 à meia-noite, no outro dia era de meio-dia às 6, era assim, uma loucura, até que quando eu tinha momentos vagos, eu subia lá para o segundo andar, na coordenação, que tem um janelão e fica vendo toda a pista. Eu achava interessante aquele trabalho do coordenador de voo, e nas horas vagas eu ficava vendo o trabalho dele. O que aconteceu? Aprendi o trabalho dele, comecei a... Peraí que eu vou no banheiro, abençoado, fica aqui no meu lugar um pouquinho. E eu ficava ali atendendo o telefone, falando com a torre do aeroporto, falando com o rádio, com os pilotos que vinham, decolavam ou que iam aterrissando, ou atendendo o telefone da área externa, atendendo o rádio do pessoal da pista. E aprendi na primeira oportunidade. O que o diretor da base fez? Me promoveu, ou seja, agora eu já não era mais auxiliar de pista, eu já era auxiliar, né? Coordenador de voo. E o coordenador de voo já tem a sua sala, o ar-condicionado, já não está no tempo, no sol e na chuva, já tem ali o seu lanchinho, já tem direito a isso, direito àquilo, essas coisas que você sabe. Então, por quê? Porque alguém me escolheram no banco para aquela promoção, né? Fui escolhido como sócio daquela empresa, depois fui escolhido para ser o coordenador de voo ali no Rio de Janeiro, na Líder Táxi Aéreo, no aeroporto Santos Dumont, e tudo isso me fez pensar em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz algo muito interessante acerca da nossa vida, né? Na nossa vida espiritual. Mas eu queria dizer para você que essas escolhas da nossa vida, da minha vida, da tua vida, elas vêm com promessas, elas vêm com garantias. Por exemplo, se você ficar nessa empresa trabalhando até determinado tempo, né, se aposenta aí com garantia disso, com o salário aqui garantido, plano de saúde e essas coisas todas. Enquanto você continua nessa empresa, você tem essa garantia. Uma vez que você saia daí, você a perde. Você já não tem aquela garantia que é ligada à empresa que te paga, que te contratou. E aqui agora, pensando na nossa eleição espiritual, em Efésios capítulo 1, verso 4, sabe o que está escrito? Assim, olha, abre aspas. Segundo nos escolheu nele, Deus, né? Antes da fundação do mundo, você já sabe quando foi, numa época em que não existia contagem de tempo, relógio, né? Para que fôssemos santos e sem manchas diante dele, fecha aspas. Ou seja, aquela eleição, ou melhor, esta eleição aqui, a espiritual, é uma eleição com propósito. Você foi escolhido para um determinado fim, para um determinado propósito. E essa eleição, ela traz em si uma garantia. Diferentemente da eleição, da promoção que você pode receber numa determinada empresa onde você trabalha, essa eleição aqui, você nunca perde a garantia que vem, que te é dada junto com essa eleição, porque você foi eleito espiritualmente uma vez e para sempre. Eu vou te mostrar aqui um outro verso agora, uma outra passagem que está em Romanos capítulo 8, acompanha aí comigo, verso 28, que diz assim, Romanos 8, 28, vou dar espaço aqui para você anotar aí, Romanos 8, 28 diz assim, e sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas lhes ajudam, ou seja, cooperam para o seu bem, isto é, não é de todo mundo, isto é, os que conforme a seu propósito foram chamados, ou seja, quer dizer que há um grupo de pessoas que foi promovida, que foi eleita pelo próprio Deus, e aqui diz, você só ama a Deus porque você foi eleito por Ele antes da fundação do mundo, senão isso não aconteceria contigo, né? Por mais bonzinho ou boazinha que você seja, e aqui nós entramos no que eu quero te transmitir hoje. Esse verso é muito usado por muitas pessoas e
equivocadamente, ou seja, fora do contexto, porque aqui está dizendo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Todo mundo fala isso por aí. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, e é verdade. Porém, não é todo mundo que pode amar a Deus, só pode amar a Deus aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí você pensa assim, Pedro Kelly, chamados quando? Eu já te disse, Efésios capítulo 1, verso 4. Antes da fundação do mundo. Pedro Kelly, quer dizer que eu não fui chamado quando eu entrei num lugar e aceitei Jesus? Não! Isso é religião. Isso não é a verdade espiritual para você. Isso é uma manifestação religiosa que alguém por aí inventou, esse negócio de aceitar Jesus, e uma porção de pessoas acreditou nisso e seguem nesse ritual. E você sabe que um ritual repetido muitas vezes se torna uma tradição, e essa tradição acaba subjugando a Escritura. Por incrível que pareça, acaba parecendo mais correto do que aquilo que está escrito, né? Então, a tua escolha foi antes da fundação do mundo, foi ali que você foi eleito, e essa eleição ou essa promoção traz consigo umas garantias. Se você seguir a leitura, você vai entender mais. Diz aqui o verso 29. Por quê? Porque aí Paulo começa a explicar isso. Ele diz, olha, fique tranquilo, porque se você foi escolhido por Deus, todas as coisas colaboram para o teu bem. Isso é uma questão de soberania de Deus, verdade? Então essa é uma promoção com garantia eterna, né? Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E nos versos seguintes, ele vem mastigando mais um pouco. Ele começa a dizer, porque aos que antes conheceu, também os predestinou. Antes quando? Antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4. Antes conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conformes. O que é algo conforme? É algo da mesma forma. Com a mesma forma, conforme, né? Conforme a imagem de seu Filho, para que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, da mesma forma que Cristo é, você é conforma, da mesma forma que é Cristo, é você. Então, por isso é que ele teve que vir tirar o pecado do meio e habitar no teu espírito, para que isso tudo se realizasse. Agora, é por isso que Paulo diz, agora entendemos mais um pouco, verdade? Colossenses 1,27, que diz, o mistério que antes estava oculto e que agora está revelado, que é Cristo em você, a esperança de glória. Por que Cristo em você? Porque você é conforme a Ele, porque para isso você foi eleito. Esse é um dos propósitos da tua promoção, um dos propósitos da tua eleição, um dos propósitos da tua escolha, um dos propósitos pelo qual Deus te chamou, para os quais Deus te chamou, né, para que você seja conforme a imagem de Cristo. Então, eu estou aqui te recordando quem é você, porque quem sabe hoje, terça-feira, dia 26 de julho de 2022, metade do ano, o auxílio não sai, não recebi ainda, estou numa dificuldade aqui com os meus filhos, na minha casa, com o meu casamento, na minha empresa, no meu trabalho, estou desempregado, o dinheiro está acabando, as faturas estão chegando, e isso tudo vai te afogando em vida, e você esquece a tua verdadeira identidade. Aqui está Pedro Kelly para te lembrar que você é conforme a imagem de Cristo. Então você foi escolhido desde antes para isso. Não se desespere se você está em tribulação, porque a tribulação vai passar, certo? Cristo mora em você. No mundo tereis aflições. Pois é, as tribulações são as aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus lá atrás. Deus em carne naquela manifestação. E hoje, Jesus Cristo está falando através da minha boca para você não desanimar. Por que não desanimar? Porque eu estou te recordando. Por isso é que Paulo diz, é necessário recordar, é necessário que eu vos fale as mesmas coisas. Por quê? Porque todo dia a carne te afoga com as mesmas situações difíceis que as pessoas chamam de problemas. Então é necessário que você tenha um canal como esse para que você possa pegar ânimo, sim ou não?
Então aqui ele diz, no verso 29, que você foi conhecido desde antes da fundação do mundo, por isso você foi eleito, para que você seja conforme. Aí o verso 30, veja que bonito. E aos que predestinou, quando? Em espírito. Você não foi predestinado quando você entrou na religião, você foi predestinado em espírito. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Fecha aspas. Ou seja, você foi escolhido, eleito, você foi eleito antes da fundação do mundo, né? Depois você foi vestido por carne. Então não confunda predestinação com vida humana, porque não tem nada a ver predestinação com vida humana. A tua predestinação é em espírito. Você foi predestinado em espírito e depois, num determinado momento, você foi vestido de um corpo carnal, como está lá em Jó. De pele e osso me entreteceste, de carne me vestiste, e o teu cuidado guardou meu espírito. Ou seja, em espírito você sempre existiu. Então, ali você recebeu a eleição. Ali você foi escolhido e predestinado para ser conforme a imagem de Cristo, né? E aos que predestinou, a estes ele justificou. Porque a morte na cruz não justificou todo mundo, não. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para todo aquele que resolver crer, não. As pessoas por aí falam, para todo aquele que nele crer. Está errado, não está escrito assim. É para todo aquele que nele crê. Ou seja, todo aquele que já tem o dom da fé. Porque o dom da fé não é carnal. O dom da fé é espiritual. E se você veio para cá, você já veio com o dom da fé. Porque esse dom foi dado para você quando você foi eleito. Esse é um dos privilégios da eleição. Quando você foi eleito lá atrás, você já recebeu o dom da fé. Quando você chegou aqui na terra, você já havia sido predestinado. Entendeu? Você já havia recebido o dom da fé. Pois muito bem, quando você foi vestido por carne, a carne teve o papel e o poder de opacar o espírito, e o dom da fé ficou meio que adormecido. Por isso Paulo disse aos Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por quê? Porque as pessoas estavam lá numa forma religiosa, num ritual religioso, numa cerimônia religiosa, e o dom da fé estava como que adormecido. Que somente esta palavra aqui, que pregamos aqui, que ensinamos aqui, tem a capacidade de levantar o homem interior e fazer esse homem interior dominar a tua vida e te colocar a reinar em vida. Porque quando o Espírito em nós cobra fôlego, né, cobra vida com essa palavra ministrada aqui, você agora é capaz de entender, peraí, eu fui escolhido lá atrás, sim, você foi eleito lá atrás, ali você recebeu essa eleição e ela veio com privilégios, uma cobertura que vai cuidar de você enquanto você caminhar aqui por essa terra. Isso não é para qualquer um, não, isso é só para os eleitos. Então quem foi eleito, né, quem participou aí dessa eleição, que foi escolhido pelo próprio Deus, que foi o único que votou, a eleição que só teve um voto, o voto de Deus. Então, privilégio da eleição, qual é? É isso, você tem o dom da fé, você tem uma cobertura de anjos que te protege, que te guarda aqui, você tem a garantia que Cristo mora em você. Como está lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que em Cristo somos conduzidos sempre, 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 do verbo não vai te abandonar nunca, sempre em triunfo, sempre. Isso são garantias, privilégios que somente os eleitos têm. E eu estou aqui para te recordar que esse privilégio continua valendo na tua vida. Então, diferente das promoções que eu recebi nas empresas que eu passei no meu passado recente, que quando eu me desliguei delas, eu perdi aquelas garantias, né? Estas garantias espirituais aqui, eu não as perderei jamais.
Se eu cometer um erro, não as perderei. Se eu vacilar, não as perderei. Né? Não pode, porque essas garantias são carimbadas e seladas pelo próprio Deus, e Deus não é mesquinho, Ele não retira de você aquilo que Ele já te deu. Por quê? Porque Ele não te deu no meio do caminho, como dizem por aí na religião. Apagou o nome do livro da vida, aí depois se comportou direitinho, escreveu o nome no livro da vida, aí depois fumou um cigarro, apagou o nome do livro da vida, aí depois se comportou direitinho, escreve o nome do livro, vai rasgar a folha de papel do livro da vida, de tanto que apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve. Por que as pessoas entendem assim? Porque elas não podem compreender o que eu te expliquei aqui nesses 5 minutos que eu estou te falando, né? Que a tua eleição foi antes da fundação do mundo. Quando você foi vestido por esta roupa carnal, você já tinha recebido essa eleição, portanto, já era participante destes privilégios. E é bem verdade que o nosso adversário visa nos sufocar todo dia, né? E colocar a gente a chorar em vida, sofrer em vida, ralar em vida, gemer em vida. E eu estou aqui todo dia para te recordar estas verdades que têm a capacidade de colocar você a reinar em vida. Espero que você tenha curtido bastante esse tema, essa ministração. Espero que você a ponha em prática. Quero agradecer a todos vocês que têm colaborado comigo. Hoje é dia 26 de julho e eu confesso que tudo que você semeou nesse mês de julho aqui no nosso ministério, você colhe já a partir de hoje. E se porventura você ainda não teve a oportunidade de semear nesta terra fértil, aqui na tua tela estão os códigos Pix para você transferir a tua semente eletronicamente. Olha que conforto. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, é o primeiro código Pix aí, 21991048388. E temos também a conta no Banco Itaú, que é o segundo código Pix que aparece na tua tela. Se você não sabe mexer com isso, temos conta na Caixa Econômica Federal, você passa um WhatsApp para mim nesse número que está aqui na tua tela e eu vou te dizer qual é o número da conta corrente na Caixa Econômica. Você pode ir na lotérica e fazer ali a tua semente, semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu confesso que você que está semeando já está colhendo, então eu insto a você, siga semeando e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é você viver em prosperidade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é você viver em escassez. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você viva tranquilo, tranquila, com tua família, desfrutando e reinando em vida. E semear para colher faz parte desse princípio espiritual. Mas para isso é preciso renovar a tua mente e entender que essa é uma lei espiritual que você deve praticar para que possa se manifestar esse poder, o poder da prosperidade de Deus na tua vida. Se você gostou do que você ouviu até aqui, agora sim, inscreva-se no nosso canal e me ajude a fazer esse canal crescer cada vez mais. Aqui, se você está assistindo pelo YouTube, aqui do meu lado, né, tem uma foto minha. Você clica nessa foto, aí vai aparecer a palavra inscrever-se. Você clica em inscrever-se, vai aparecer um sininho. Você clica no sininho e vai aparecer a palavra todas. Você clica em todas. O que significa isso? Que você agora vai receber aviso quando eu publicar todas as mensagens no YouTube. Automaticamente o YouTube te avisa. Tá bom? Vamos repetir? Clica na fotinho, clica em inscrever-se, clica no sininho, clica em todas. Peça amizade no Facebook e siga a gente no Instagram, Pedro Kelly. Até quinta-feira com o programa Renove Sua Mente, com outro interessante tema, e tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Até a próxima, abençoado, tenha a melhor noite. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.